Oi, gente, tudo bem? Professor Paulo novamente aqui com vocês para mais um estudo de física, né? Na aula anterior, a gente viu a definição de física, viu os seus ramos, como é que ela se subdivide, vimos uma introdução da cinemática, da mecânica também, né? E vimos a questão do repouso, movimento e referencial. E vimos a questão do repouso relativo. Nesta aula a gente vai estar fazendo alguns exercícios para poder fixar melhor essa questão de repouso e movimento. Bora lá comigo, né? Iniciar. Exercício 1. Eu vou tirar meu rostinho daqui, um pouquinho, para a gente iniciar. Ele diz aí no exercício 1 o seguinte, ó, um aluno, ao ler um livro, está em sua sala de aula, sentado em uma cadeira. O aluno está em repouso ou em movimento? Explique. Né? Então a gente tem um garoto ou uma garota, não sei, lendo um livro na sala de aula e sentada numa cadeira. E ele quer saber se essa pessoa está em repouso ou em movimento. A questão de repouso ou movimento, como a gente viu na aula anterior, é uma questão muito ok. Ela é uma questão relativa. Por quê? Porque ela depende do referencial, né? De um referencial. Certo? Então, ele quer saber, explique, ela está em repouso, o aluno está em repouso ou em movimento? Eu vou representar o nosso R aqui para dizer que ela está em repouso em relação ao quê? Ela está em repouso em relação à nossa cadeira. O aluno, né? O aluno ele está em repouso em relação à cadeira. E ele pode estar em movimento em relação ao quê? Ao nosso planeta Terra. Ok? Então, em relação à cadeira, né, ele pode estar em movimento, em repouso, desculpe dizer, e em relação à Terra, ele está em movimento. E aí a gente já conseguiu explicar o que ele pediu aqui na nossa questão, né? A explicação que ele pediu aqui, ó. Explique. Né? Então, é um conceito relativo, depende do referencial. O nosso primeiro referencial foi a cadeira, repouso. Nosso segundo referencial, a Terra. Ok? Vamos lá para o segundo exercício, né? O segundo exercício já é diferente, bem diferente do primeiro. Ele diz aí, ó, considere 3 objetos, A, B e C. Analise a afirmativa abaixo e indique se está certo ou errado. Se A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a C, então A está em movimento em relação a C. Professor, não entendi nada, né? Bora ver novamente. Ele diz aí, considere 3 objetos, A, B e C. Tem 3 objetos. Bora caracterizar esses objetos com 3 bolinhas, tá certo? Uma bolinha A, uma bolinha B e uma bolinha C, né? Aí ele diz o seguinte, ó, se A está em movimento em relação a B, para um objeto estar em movimento em relação ao outro, ele precisa de quê? Ele precisa de quê? Que essas velocidades sejam diferentes, tá certo? Então, a velocidade de A, ela é diferente da velocidade de B. Isso caracteriza um movimento. Se A tem a velocidade diferente da de B, então eles estão em movimento entre si. Só que ele diz o seguinte, ó, B está em movimento em relação a C. Então, a velocidade de B, ela também é diferente da velocidade de C. Opa! Então, a velocidade de A é diferente da velocidade de B e a velocidade de B é diferente da de C. E aí, ao final, ele diz o seguinte, então, A está em movimento em relação a C, né?
Ele quer saber. Então, se a velocidade de A é diferente da de B e a velocidade de B é diferente da de C, quer dizer que a velocidade de C é diferente da de A? Que ele diz, ó, então A está em movimento em relação a C. Ele diz o seguinte, ó, então a velocidade de A também é diferente da velocidade de C? Ele pergunta isso. Então, né, ele quer saber se isso aqui, ó, isso aqui é verdade, se isso é verdadeiro, se isso é verdade. E aí? Bora lá atribuir, né? Bora botar uma velocidade aqui bora fazer o seguinte, VA, ela é igual a 10. VB é igual a 15. E VC, né? Ele diz que A tem a velocidade diferente da de B, porque A e B estão em movimento. E a velocidade de B, ela é diferente da de C. C, ele pode ter que velocidade? Ele pode ter a velocidade de 10? Pode, porque 10 não é diferente de 15, né? Ok? Pode. Né? Pode. Assim também como C também pode ter uma velocidade de 12. Também, né? Que é diferente da de C. Só que ele diz o seguinte, né? Lá. Então, A está em movimento em relação a C. Ele diz, ó, se VA, se a velocidade de A é diferente da de B e a de B é diferente da de C, então A está em movimento em relação a C, então a velocidade de A é diferente da de C? Não, necessariamente não. Só porque a velocidade de B é diferente da de A e de B é diferente da de C, não quer dizer que eles estejam em movimento. Então, essa velocidade aqui, ó, de C, ela pode ser igual a 10. Porque 10 é diferente de 15 e 15 é diferente de 10. Logo, essa afirmativa aqui está errada, certo? Ela está lá em cima, ó, errada, tá certo? Tá? Aqui está errado. Então, é errada, tá certo? Ok? Resolvemos aí. Aqui ela estaria, para a gente relembrar, né? Se VA é igual a VC, se a velocidade de A é igual à velocidade de C, aqui a gente tem o nosso repouso relativo. Repouso relativo, tá certo? Quando dois objetos estão se movendo e têm a mesma velocidade. Bora lá para a questão número 3. Questão número 3, ele mostra um objeto aí, um automóvel se aproximando de um paredão, né? Ele diz, ó, um automóvel aproxima-se de um paredão, como ilustra a figura ao lado. Ok. E aí ele pergunta, ó, é incorreto afirmar que ele quer saber a alternativa incorreta, tá? Ele quer o errado, tá? O automóvel está em movimento em relação ao paredão? Sim. O automóvel está se movimentando, né? Quanto mais o automóvel ele se aproxima aqui, ó, do paredão, mais o paredão se aproxima dele. Então, o automóvel está se movendo em relação à parede e a parede em relação ao automóvel. Então, essa alternativa aqui é verdadeira. O paredão está em movimento em relação ao automóvel? Sim, também. Verdadeiro. O paredão está em repouso em relação ao solo? Sim. Em relação à parede, em relação ao solo, ela está parada. Né? O solo está paradinho, a parede também. Então, em relação ao solo, a parede está parada. O motorista está em repouso em relação ao automóvel, mas em movimento em relação à superfície da Terra? Né? Aqui também, o motorista está em repouso em relação ao automóvel?
Sim, ele está na mesma velocidade do automóvel. Mas em movimento em relação à superfície da Terra, sim, a Terra está se movendo, ele está em movimento em relação à superfície da Terra, porque o carro está se movimentando. E a letra E foi o que nos sobrou como falsa. O paredão está em repouso em relação ao automóvel. Não, o paredão está em movimento. Movimento, né? E tá errado. Então, a nossa questão aqui é a letra E, ok? Bora lá. Fácil, né? A gente vai pegando aí, vai fazendo e a gente vai começando a aprender, tá certo? Exercício número 4. Ele diz aí, ó, a respeito dos conceitos de movimento e repouso, indique a alternativa falsa. Mais uma vez ele quer a alternativa, ó. Alternativa errada, falsa. Ele quer a falsa aqui, ó. Presta sempre atenção nisso aí. Ele pergunta, ó, o Sol, ele afirma aqui, ó, o Sol está em movimento em relação à Terra? Verdadeiro. E a Terra está em movimento em relação ao Sol. É possível que um móvel esteja em movimento. Ele diz aqui, é possível que um móvel esteja em movimento em relação a um referencial, né, e repouso em relação a outro? Sim. Né? Foi o nosso caso lá das 3 bolinhas, né? Bora representar aqui novamente, né? Imagine aqui, ó, bolinha, a nossa A, B, a nossa bolinha C. Esse daqui pode estar com 10 de velocidade, esse daqui com 20 e esse aqui com 10. Esses dois vão estar se movimentando, M, e esses dois vão estar em repouso, certo? Por quê? Porque a velocidade de A ela é igual à velocidade de C, né? E a velocidade de A é diferente da velocidade de B. Então, velocidades diferentes está se movendo, velocidades iguais, repouso. Então, essa alternativa aqui, B, é também verdadeira. Isso aqui é verdadeiro, né? Certo? Se um móvel está em movimento em relação a um sistema de referencial, então ele estará em movimento em relação a qualquer outro referencial? Não necessariamente, né? Ele pode estar em repouso. Então, bora deixar isso aqui, né, no stand-by. A gente volta daqui a pouco. Se um corpo A está em repouso em relação a B, então B está também em repouso em relação ao corpo A. Aqui está verdadeiro. É possível um corpo A estar em movimento em relação a 2 outros corpos B e C, e B está em repouso em relação a C? Também, que é verdadeiro, que foi aquilo que a gente fez lá em cima. Então, a gente sobrou com a alternativa C, que é a falsa, né? Seria a nossa C. Essa aqui seria a alternativa falsa, tá certo? Por que falsa? Porque ele diz o seguinte, ó. Se um móvel está em movimento em relação a um sistema de referencial, então ele estará em movimento em relação a qualquer outro referencial? Não. De repente, um garoto, como a gente viu na primeira questão, ele pode estar sentado na cadeira, e em relação à cadeira ele está parado. Mas em relação à Terra, ele está em movimento, que é outro referencial. Então, é errada. Nossa letra C. Quinta questão. Considere 3 veículos A, B e C. Bora lá novamente, né? 3 veículos. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer veículo não, porque eu não sei desenhar muito bem. Fazer nossas bolinhas, né? A, B, C. Considere 3 veículos A, B e C. Pode ser 3 bolinhas, 3 automóveis. Se A está em movimento em relação a B. A, ele está em movimento em relação a B. Então, a velocidade de A
ela é diferente da velocidade de B, né? E B está em movimento em relação a C. Então, a velocidade de B, ela é diferente da velocidade de C, porque eles estão em movimento. Aí ele pergunta, letra A, né? É possível que A esteja em movimento em relação a C? Né? Sim, a gente viu lá, né? Velocidade de A, né? Aqui, ela pode ser diferente da velocidade de C. Pode. Né? Isso aqui pode acontecer. Né? Então, isso aqui é verdadeiro. Né? Certo? A gente pode ter a seguinte situação. VA, C10, VB, C30 e VC, C20. Né? A gente pode ter essa situação aí, tá certo? Ok? Vou limpar isso aqui. Né? A gente pode ter essa situação aí. Né? 10, 30 e 20. E a gente pode ter a outra situação, né? Primeira situação, a segunda aqui, ó. Velocidade de A. Né? Aí ele diz no segundo, podemos garantir que A está em movimento em relação a C? Não. Não podemos garantir. Por que, professor, não pode garantir? Porque, de repente, VA pode ser 10. VB pode ser 30. E VC pode ser 10 também. Porque ele diz lá em cima, ó, se A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a A. Então, ele só afirmou o seguinte, que o VA, a velocidade de A é diferente da de B, e a velocidade de B é diferente da de C. Ele afirmou isso para a gente. Mais nada, só disse isso. Né? Ele disse que VA é diferente, velocidade de A é diferente da de B, e a de B, velocidade de B é diferente da de C. Então, a velocidade de C pode ser igual a de A. Então, a gente vai ter uma situação, essa primeira aqui, ó. Primeira situação e a segunda situação. Certo? Ok? Então, terminamos por aí nossa questão, tá? E aí, terminamos nossa aula. Obrigado por você ter assistido a aula até aqui. Né? Qualquer dúvida, pode me contactar pelo WhatsApp ou lá na Google Classic, né? Na nossa sala de aula virtual, tá certo? Tudo de bom, que o Papai do Céu abençoe vocês aí nos seus estudos. Até mais.